Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo sobre álgebra linear. Dessa vez vai ser um vídeo sobre mudança de base. Então, nós estamos no espaço R3, nós temos essa base aqui de R3, a base beta, certo? Dada pelos vetores 1, 2, 0, menos 1, 0, 2 e 1, 1 e 2. E nós temos a matriz de mudança de base de uma certa base alfa desconhecida para a base beta, que é essa aqui, que é dada por 0, 1, 2, menos 1 e 1, 1, 0 e 0. E a pergunta do exercício é: qual é a base alfa? Certo? Então, antes de mais nada, vamos supor que a base alfa ela é dada da seguinte forma, pelos vetores V1, V2 e V3. A gente sabe que tem que ser 3 vetores, porque a gente sabe que a dimensão do R3 é 3. Então, qualquer base do R3 tem que ter 3 elementos, tá certo? Então vamos lá. Para a gente resolver esse exercício, a gente tem que saber o que é que a matriz de mudança de base significa. A gente tem que lembrar que as colunas dela carregam informação. Elas dizem quais que são as coordenadas dos vetores da base alfa relativamente à base beta. Então, a minha primeira coluna diz quais são as coordenadas de V1 na base beta, do primeiro vetor da base alfa em relação à base beta. Da mesma forma, a segunda coluna vai dizer para a gente o quê? Quais que são as coordenadas do segundo vetor da base alfa, que é o V2, em relação à base beta. E, finalmente, a terceira coluna vai dizer quais são as coordenadas do terceiro vetor da base alfa, que é o V3, relativamente à base beta. Então, a gente tem que saber isso. As colunas da matriz de mudança de base carregam informação. Elas são importantes aqui, tá certo? Então, vamos lá. Tem que lembrar também o que é que significam as coordenadas de um vetor em relação a uma base. Dizer que as coordenadas de V1 na base beta são 0, 1 e 2 significa que, se a gente escrever V1 como combinação linear dos vetores da base beta, os coeficientes que vão aparecer vão ser 0, 1 e 2. Ou seja, vai ficar V1 igual a 0 vezes 1, 2 e 0, certo? Na mesma ordem em que os vetores aparecerem. Então, vai ficar 0 vezes 1, 2 e 0, mais 1 vezes menos 1, 0 e 2, mais 2 vezes o terceiro vetor. 2 vezes 1, 1 e 2. Aí a gente faz essa conta aqui e vê o que é que vai ficar. Ó. Aqui eu vou ter 0 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1. Ficou só menos 1 mais 2, que é 1. Aqui agora, eu vou ter 0 vezes 2, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. Ficou só 2 vezes 1, que é 2. E, finalmente, aqui eu vou ter o quê? 0 vezes 0, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 2. Então, ficou 2 mais 4 dá 6. Quer dizer que o V1, o primeiro vetor da base alfa, é o 1, 2 e 6. Tá certo? Esse que é o primeiro vetor da base alfa. Da mesma forma, como que eu vou achar agora o V2? Da mesma forma, só que agora olhando para a segunda coluna. Então, as coordenadas de V2 na base beta são menos 1 de novo e 1. Então, se eu escrever V2 como combinação linear dos vetores da base beta, vai ficar ó, menos 1, que multiplica 1, 2 e 0, mais menos 1 novamente, que multiplica menos 1, 0 e 2, mais 1, que multiplica 1, 1 e 2. Fazendo a conta, o que é que vai ficar? Bem, na minha primeira componente eu vou ter menos 1 vezes 1, mais menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1. Deu menos 1, mais 1, mais 1. Então, ficou apenas 1. Na segunda componente, eu vou ter menos 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1. Deu menos 2, mais 1, ou seja, menos 1. E na terceira componente vai ficar menos 1 vezes 0, mais menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Deu menos 2, mais 2, que é 0. Então, o V2, o segundo vetor da base alfa, é 1, menos 1 e 0. Beleza? Finalmente, quem é que é o V3? A gente faz a mesma coisa, agora olhando para a terceira coluna.
Então, os coeficientes vão ser 1, 0 e 0. Vai ficar 1 vezes o primeiro vetor da base beta, que é 1, 2, 0, mais 0 vezes o segundo da base beta, que é menos 1, 0 e 2, mais 0 vezes o terceiro vetor da base beta, que é 1, 1 e 2. Então, como aqui e aqui é 0, vai ficar simplesmente 1, 2 e 0. Esse é o terceiro vetor da base alfa, certo? Então, juntando essas informações, a gente acha quem que é a base alfa. A base alfa é a base de R3 formada por esses três vetores aqui nessa ordem. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um tipo de exercício que pode ser abordado usando matrizes de mudança de base. Você diz quem é a matriz, diz quem é a base que fica aqui embaixo e pergunta quem é a base que fica aqui em cima. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, ajude a gente a crescer. Realmente espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.